Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19. Nós vamos orar ao Rei dos Reis. Pai amado, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa esperança e confiamos, Senhor, assim como o Senhor tem falado nas palavras anteriores, nós temos esperança de que a arca venha até nós. Para muitos que perderam a Tua presença, que possa existir nessa noite um vivo desejo de que a Sua arca venha até elas. Seja transportado por bois, seja da forma que o Senhor decidir, pois eu lhe peço que venha a Sua presença e que alcance todos os lares aqui representados. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. 1 Samuel capítulo 6, versículo 19. E já vamos falar, claro, do contexto do que nós estamos lendo, meus amados. Um trecho realmente muito abençoado, onde nós estamos aprendendo sobre guerra espiritual, sobre oração, sobre como devemos lidar com a presença de Deus. De Deus não se zomba, meus queridos. Como é sério vocês conhecer, né, o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ai daqueles que não têm temor, ai daqueles que usaram o nome do Senhor sem o temor do Senhor, porque aquele que deveria ser amigo para muitos se tornou e está se tornando o seu inimigo, porque muitos sofrem porque não querem conhecer e honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Durante 7 meses, meus amados, a Arca da Aliança, ela ficou no acampamento dos filisteus. Nós temos visto isso a semana passada, né? A Arca ficou no acampamento dos filisteus e por não querer aprender que Deus não divida sua glória com ninguém, o Senhor, Ele julgou o povo filisteu. E o julgamento não foi pouco, meus queridos, foi bem severo. Deus julgou o povo idólatra. De que forma? Com tumores. Não somente o povo filisteu, mas as habitações que estavam e que moravam ao redor do povo filisteu. Pessoas que seriam realmente os gentios da época, né? Eram idólatras. E a Arca da Aliança, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era muito mais que uma caixa de acácia, revestida de ouro, com 2 querubins, né? Onde habitava nessa caixa a glória do Senhor, a presença gloriosa do Senhor. E a Arca da Aliança, que deveria ser motivo de alegria para esse povo, porque é um privilégio ter a Arca da Aliança, é um privilégio poder fazer com que a Arca pudesse repousar perto de onde eu estou. Mas a Arca da Aliança, que deveria ser um motivo de alegria para esse povo, se tornou um verdadeiro pesadelo para quem não quer e não quis abrir mão da idolatria. Os filisteus não quiseram abrir mão da idolatria. Então não tiveram outra opção do que devolvê-la a Israel. Aí eles eles construíram uma carroça, né, de madeira, onde eles colocaram 2 bois, 2 vacas para puxá-la e colocaram em cima dessa carroça
a Arca da Aliança com uma caixinha, uma oferenda, né, que para Deus realmente não foi recebido, claro. E aí mandaram a arca para os israelitas. É importante sublinhar um fato, de que não foi preciso a intervenção humana para que os bois tomassem a direção certa. Porque os bois poderiam parar e poderiam ir numa outra direção que não seja na direção dos israelitas. Mas Deus usou os animais para assim direcioná-los aonde deveriam estar e repousar, que é no território, no campo dos israelitas. Deus é um Deus bom, Deus é um Deus que deseja se revelar, restaurar, por muitas vezes, aquilo que nós não queríamos, aquilo que nós não aceitamos em tempos passados. Porque Israel não quis da arca, aliás, não é que não quis da arca, mas não soube administrá-la e a perderam. E ali, meus amados, chegou a Arca da Aliança na cidade de Bet-Semes. Na cidade de Bet-Semes, quando os habitantes de Bet-Semes avistaram a arca, o que aconteceu? Diz a palavra do Senhor que eles se alegraram muito, muito, muito e colocaram a arca sobre uma grande pedra. Eu cheguei a ver isso também a semana passada, uma tremenda revelação. Não podia ser em outro lugar a não ser sobre uma grande pedra, porque a grande pedra é Jesus. Jesus é a pedra. A arca só repousa em lugar firme. E já iniciamos nosso estudo agora. 1 Samuel 6:19, diz o Senhor. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. Uau! Olha isso. Ou seja, o povo de Bet-Semes, que corresponde, era uma cidade que correspondia ao território dos israelitas, no início estavam tão felizes, mas tão felizes de rever a arca que tinha sumido durante um bom tempo, aliás, durante 7 meses. E no início eles fizeram tudo direitinho. Pegaram a arca, aliás, eles quebraram a madeira que transportava, né, a carroça, queimaram como sacrifício ao Senhor. Também ofereceram o sacrifício, as 2 vacas, os 2 bois, apresentaram como sacrifício ao Senhor, até aqui tudo bem. Só que depois Israel fez algo muito grave. O que eles fizeram, pastor Cris? Alguns curiosos, irreverentes, tiveram a ideia de ver o que estava dentro da arca. Eles abriram o propiciatório, seria a tampa, né, da Arca da Aliança, onde estavam os 2 querubins. Eles levantaram o propiciatório para ver aquilo que tinha dentro da arca, resultando que a morte de todos esses. O Senhor matou todos esses. E ali o desespero entrou nessa cidade. As pessoas, obviamente, choraram
seus amigos, outros choraram, as mulheres, seus esposos, e é claro que muitos não entenderam o porquê Deus teria sido tão severo, tão duro com o seu povo. Em no livro de Números, capítulo 4, versículo 20, escuta o que diz a palavra do Senhor. Os coatitas não entrarão, diz o Senhor, para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morram. Ou seja, Deus já tinha avisado a Moisés no passado, antes desse acontecimento, Deus avisou Moisés e também o seu povo que qualquer coatitas que tentaram ver coisas sagradas seriam mortos. Quem eram os coatitas? Aí é a pergunta que vocês podem se fazer. Quem eram os coatitas? Os coatitas, meus amados, eram descendentes da família de Coates. E Coates era um dos filhos de Levi, um israelita, um dos filhos de Levi. E eles tinham uma função particular de cuidar dos móveis, vamos falar assim para vocês entenderem, dos móveis, dos utensílios do templo. Eles cuidavam. Só que Deus deixou bem claro que esses que também eram sacerdotes. Por quê? Porque eles podiam entrar no lugar santo. Eles podiam entrar no lugar santo. Porém, Deus deixou bem claro que eles não podiam olhar, mesmo um breve momento, aquilo que não se podia olhar. E ali, voltando no contexto, em Bat-Semes, a cidade, os israelitas tiveram uma péssima ideia de querer olhar dentro da arca. Agora, você deve concordar comigo que se os coelitas não podiam olhar, e eram sacerdotes que se santificaram para entrar, então imagina o resto do povo. Sabem, meus amados, há muitas pessoas que hoje não estão mais no meio de nós. Ou seja, eles morreram. Porque por mais que essas pessoas não tiveram maus intenções, por mais que elas se alegravam com as coisas de Deus, elas não souberam se posicionar e, em vez de procurar e chamar Samuel para ser instruídas, para que essas pessoas sejam instruídas por Samuel, o que elas disseram? O Senhor também está comigo. O Senhor também está comigo e Deus é bom, Deus é amoroso. Por que não poderei olhar dentro da arca? Por que não? Pois 70 curiosos, 70 homens que se achavam capazes, 70 homens que tiveram boas intenções com Deus, 70 pessoas que se alegraram com a arca, foram fulminados pelo próprio Deus por ter visto o que não deveriam ter visto. E essas 70 pessoas morreram. Agora,
nesse contexto vocês podem alegar, como assim, pastor? Eles não sabiam que não podia abri-la? Certamente, pelo nível de conhecimento que esse povo tinha, não cabe dúvida que eles não sabiam que não podia abrir a arca. Mas eles o fizeram. Mas o que Deus lhe responderia a essas pessoas? Por que Deus viu que eles foram culpados? Porque Deus responderia isso. Mas eles tinham Samuel para instruí-los. Samuel estava vivo. Por que eles não chamaram Samuel? Que inclusive dormia perto da arca e que ouvia a voz de Deus. Mas não, eles queriam o quê? Ser autônomas. Eles queriam ser dependentes. O quê? Samuel? Não. Para que um profeta? Para nos instruir de quê? Se nós podemos ter a arca aqui, se eu posso ter e desenvolver uma comunhão com Deus e que acabou. Não, meus queridos. Porque muitos, por não justamente recorrer a Samuel, colhem aquilo que estão colhendo até o dia de hoje. E Deus instituiu profetas com um propósito, meus amados, de instruir um povo, de instruir uma congregação. Por mais que ela tenha boas intenções e se alegrem com a presença de Deus e querem a presença de Deus, há coisas que Deus não possa se alegrar ou agradar com certas pessoas. E essas pessoas, elas pensam que agradam a Deus, mas elas estão enganadas. E isso pode trazer juízo. Por quê? Porque lhe faltam que? Conhecimento da palavra de Deus. Agora, nós vamos estudar ainda mais fundo sobre esse trecho, meus queridos. Israel fizeram bem repousar a arca sobre a grande rocha. Isso estava certo, porque aonde a arca deve repousar é sobre a grande rocha, porque o lugar dela é sobre a grande rocha. Jesus é a rocha. Mas os 70 pessoas que morreram, elas tiveram curiosidade de querer saber o que se escondia dentro da arca. Em outras palavras, esses 70, eles queriam a revelação de Deus. Eles queriam a revelação do Deus da arca. O que se esconderia dentro da gloriosa presença do Deus vivo? Bom, na verdade, a lei, aquilo que Moisés deixou, poderíamos saber, porque dentro da arca havia primeiro as tábuas dos 10 mandamentos, depois que tinha um vaso que continha o maná do céu, o maná descido do céu e também a vara de Arão. São os 3 elementos que com certeza estavam lá dentro. Agora, eis aqui a questão. Eis aqui a pergunta que eu me faço. A quem Deus revelará
o que se esconde dentro da arca. A quem Deus mostrará aquilo que dentro da arca da aliança está. A resposta é essa. A quem deseja uma verdadeira intimidade com o Deus da arca. Porque Deus, Ele revela o interior da arca, é revelado o interior de Deus, o interior de uma pessoa. É revelado para quem verdadeiramente quer intimidade com uma pessoa. Com quem eu vou me revelar e abrir meus tesouros, meu interior? Com qualquer pessoa por aí? Eu vou espalhar as pérolas, as minhas experiências com Deus para quem não vai entender? Claro que não. Claro que não. E os que querem forçar a barra e querem abrir pela força a minha intimidade, eu não vou permitir. Porque para abrir minha intimidade, tem que primeiro pagar o preço para ser íntimo. Você está entendendo o que eu estou falando, meus queridos? Ali estava o problema. Ali estava o problema. Os habitantes de Bet-Semes, eles queriam abrir a arca e ver, sendo que não tinha intimidade com o Deus da arca, meus queridos. E Deus, Ele não revela as suas tábuas para qualquer, apenas porque tem curiosidade de saber. Deus, Ele não revela as suas tábuas para qualquer pessoa. Deus, Ele não revela o maná que veio do céu para qualquer, meus queridos. Ou seja, para ser mais claro, Deus, Ele não revela Jesus para todos. Deus não revela Jesus, o maná que desceu dos céus para todos. E nem revela a sua vara florescida para todos. E assim eu lhes digo nesta noite, não queiras tu abrir a arca e procurar saber o que há dentro, se antes ser sensato e humilde. Chame primeiro Samuel, para que ele lhe ensine a aproximar-se de Deus sem que você morra. Porque quando Salomão terminou de construir o templo do Senhor, o que Salomão fez? Ele a depositou no lugar santíssimo do templo. Lembra disso? E diz a palavra o quê? Que eles chegaram a abrir a arca. Você sabia disso? Que eles chegaram a abrir a arca da aliança. E você sabe o que eles viram? Em tempo de Salomão, né? Quando foi depositada a arca da aliança no templo, no primeiro templo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Olha que diz, na arca havia só as 2 tábuas de pedra de Moisés, que ele tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. Peraí. Em tempo de Salomão, quando abriram a arca, e Deus permitiu, viu? Ninguém morreu. Aliás, quem abriu, nessa época,
A Bíblia diz que a única coisa que eles conseguiram ver foi as tábuas, as 2 tábuas que continham os mandamentos de Deus. E a pergunta que alguns devem se fazer nesta noite, mas aonde estava o maná? Aonde está aquele vaso do maná que veio do céu? E aonde estava a vara florescida de Arão? Alguma coisa está errada. Pois assim diz o Senhor: Ele coloca o vaso e a vara debaixo das asas do querubim, onde ninguém consegue ver. Ou seja, Deus esconde suas revelações e mostra aquilo e a quem Ele deseja revelar. Se Ele quer, Ele mostrará somente as tábuas. Como está escrito, inclusive, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Mas se há intimidade com Ele, se existe um desejo de conhecê-lo de verdade, pois o Senhor, Ele lhe mostrará não apenas as tábuas, a vara e o maná que desceu do céu. Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 4, olha que diz: onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestido de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro, contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Que tremendo, meus queridos. Então entende que cabe a Deus revelar a sua intimidade. Não tentas tu se colocar numa posição de ter o direito de, quando cabe a Deus revelar a sua intimidade, a quem Ele quer e para quem Ele quer. E o insensato, ele usa o nome do Senhor Jesus e abre a arca e morre, porque antes de querer as revelações, ele deveria querer a intimidade. E para ter intimidade, tem que ter santidade, porque sem santidade ao Senhor, ninguém poderá se aproximar do Senhor. Amém, meus queridos. Posso continuar? Versículo 20, olha que diz: e os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus santo. A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiro ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca, venham e levem-a para você. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Que tremendo! Pessoal, a arca da aliança, ela passou em mãos de tanta gente, mas tanta gente. Quem prevalecerá diante dela? Quem prevalecerá diante da presença de Deus? Qual homem será digno de poder abrigá-la debaixo do seu teto?
Primeiro, a arca estava onde? Em Siló. Lembra disso? Nos tempos de Eli. Mas o que aconteceu? Israel não soube extrair dela o seu poder e proteção. Segundo, aonde ela foi? Esteve nas mãos dos filisteus. E por não querer entender aquilo que o Senhor foi claro a dizer, eles a devolveram a Israel. Terceiro, se supõe que depois do sofrimento, o povo de Israel pudesse ter aprendido a respeitar muito mais a arca. Mas eles não a respeitaram. Eles não a respeitaram porque queriam tratá-la da forma que eles pensavam que era o certo. Mas Deus matou muito por causa disso. E fazendo isso, eu creio que é uma forma de Deus dizer: não será do jeito de você, israelitas. Porque vocês querem que eu me aproxime de você do jeito de você, sem meus comandos, sem minha palavra, sem meus princípios. Mas não será do seu jeito. Então, como eles não quiseram se aproximar de Deus segundo os mandamentos de Deus, o que eles fizeram? Eles não quiseram mais a arca. Eles não quiseram mais a arca da aliança, a presença de Deus no meio deles. E é assim, meus queridos, presta atenção no que eu vou lhe falar. É assim que muitos devolvem a arca para outros. Que talvez outros saberão valorizar. O que essas pessoas podem falar? Que devolvem a arca, que não a querem mais, que abandonaram a presença de Deus. Como Deus é duro demais. Deus é duro demais. Cheio de princípios, cheio de comandos. Ler a Bíblia e conhecê-la não é para mim, pastor. Então, eu quero um Deus como eu vejo, segundo os meus conceitos. Eu quero um Deus que me aceite do jeito que eu desejo me aproximar dele. E se não for assim, então procurarei em outro lugar um Deus menos radical e muito mais amoroso. Assim muitos fazem, meus queridos. Eu conheci tantas pessoas assim. Mas essas pessoas chamadas por Deus, que rejeitaram a arca, a oportunidade de se salvarem, não sabem, meus queridos, que já morreram. Não sabem que já morreram por ter-la passado a outra pessoa, porque eles não reconheceram o tempo da graça. Mas uma pessoa aceitou a arca. Sabia disso? Uma pessoa. E essa pessoa se chama quem? Abinadab. Abinadab. E esse Abinadab, feliz esse homem. Sábio esse homem. Tomara que você seja um Abinadab. Ou aprende, ou se decide colocar na posição de um homem a aprender como Abinadab aprendeu. Esse homem se chama Abinadab. E o que esse Abinadab fez? Ele consagrou seu filho Eleazar para cuidar da arca. Até enfim, alguém entendeu como manter a arca dentro de casa? Ali está o segredo de manter a presença de Deus dentro de casa. Santificação
Repete comigo. Santificação e consagração. Ou seja, para se consagrar ao Deus da arca, é necessário saber o que agrada e o que não agrada ao Senhor. É necessário conhecer os seus mandamentos e obedecê-los, porque senão é impossível. E feliz é esse Abinadab que soube ser um pai à altura, porque decidiu fazer do seu filho um filho preparado para receber a presença de Deus. Segundo os comandos, segundo os princípios do Deus da arca. E não segundo os princípios de costume que aprendeu em religião X, em denominação X. Não. Segundo os princípios da palavra de Deus. Agora, se na época tão poucos eram dignos de poder abrigar a arca do concerto, então imagina nos dias de hoje num sistema evangélico como hoje. Imagina, meus queridos, Abinadab, marque esse nome, Abinadab. Quais tipos de críticas a massa israelita diria contra esse Abinadab? O que vocês acham que Israel poderia ter falado desse homem antes que a arca chegasse na casa dele? Eu sei o que esses israelitas que morreram certamente diriam. Vocês querem saber e ouvir? Ele acha que só ele salva. Esse Abinadab acha que só ele está salvo, né, gente? Esse cara é um santarão. Acha que é o cara, que santo. Muito radical. Pois escuta-me bem o que eu vou lhe dizer. Antes da arca repousar e prevalecer muitos anos na casa dele, muitos poderiam dizer isso. Muitos poderiam dizer isso. Mas quando esses perceberam que ainda Abinadab e Eleazar estavam vivos, felizes, prósperos, então eles não tinham outra opção do que rever seu estilo de vida e entender que a porta que leva à eternidade é estreita. Entenderam ou não? Porque eu sei que muitos podem julgar, talvez, a minha vida, meu ministério, e dizer, pastor Cris Duran, pastor Lucas, pastor Apoliano, eles são muito radicais, eles acham que só eles... Não, há muitas pessoas, há mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal, há mais 7.000 profetas de verdade, há pessoa muito sério, mas são poucos, sim. Nessa era, nessa geração, são poucos que podem abrigar a arca da aliança sem morrer. A presença de Deus e assim fazer com que ela prevaleça e faça florescer na vida dessas pessoas. Aleluia! Eu continuo. Versículo 3. 1 Samuel 7,3 diz assim: E Samuel, aí aparece Samuel, meus queridos. Vou um pouco antes, desculpa. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor
com súplica: Senhor, Senhor, volta, Senhor, Senhor, cadê a arca? Queremos tua presença, Senhor. 20 anos. E no versículo 3, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados. Os Baalins eram figuras, né, representando o deus Baal, que era o próprio Satã. Né? Olha isso, olha o que eles estavam adorando. Olha o nível espiritual do povo de Israel. Né? Os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Uau! Eu termino com essa reflexão tremenda, meus queridos. Eu redobro sua atenção agora. Em tempo do sacerdote Eli, eu vou ir um pouco mais atrás. Você lembra? Em tempo do sacerdote Eli, as batalhas de Israel, elas não eram vencidas. Por quê? Porque a liderança, ela não se importava se o povo que se dizia servir o Senhor possuíam Baalins, possuíam outros tipos de ídolos. Ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. O que dizer de Ofni e Finéias? Mas as pessoas traziam suas ofrendas. Claro, seu sacrifício, claro, tinha que entrar dinheiro no templo, né, gente? Tinha que entrar, mas eles não se preocupavam dos deuses que tinha dentro das tendas do povo. Diferente dos tempos de Samuel. Olha um Samuel, presta atenção, reconheça por um Samuel. Samuel de verdade amava o povo. Ele amava o povo, mas Samuel obviamente poderia ter sido taxado de radical demais. Porém, Samuel, antes de interceder pelo povo e comprar a briga do povo, porque o povo começou a clamar. E Samuel diz: eu vou entrar em intercessão por você. Porém, antes de eu orar por sua vida, me deixe entrar na sua tenda. Me deixe entrar na sua tenda para saber se ainda existem estátuas, ídolos, baalins, postes de ídolos, de tudo aquilo que possa roubar a presença de Deus. Senão, não adianta nem orar por sua vida. E hoje esse povo vem até sacerdotes que são falsos e diz assim: orem por mim, pastor. Um Samuel de verdade que vai entrar e orar por sua vida, vai primeiro, antes de entrar em intercessão e pedir por sua vida, se assegurar que você entregue e se livre de tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou seja, um Samuel de verdade, ele vai querer entrar na sua tenda. Ele vai querer entrar na sua tenda. Ele vai entrar na sua tenda e vai fuçar com finalidade de encontrar o que ocasionou a separação entre Deus e sua família, ou entre Deus e sua vida. Qual líder você quer para a sua vida, para a sua casa? Um Eli? Você sabe, estava falando inclusive isso hoje com o pastor Lucas, que chamou minha atenção, que quando Israel perdeu a batalha e a arca foi roubada, um israelita foi lá do acampamento até Siló, onde estava o sacerdote Eli, né? Ele era um morno, era um sacerdote que não se importava em
e nem respeitava, né, a santidade do Senhor. E quando esse jovem anunciou acerca da arca ter sido tomado pelos filisteus e os 2 filhos de Eli terem morrido, Eli diz assim para o jovem: o que aconteceu, meu filho? Olha como ele chamava ele. Olha como ele tratava os seus membros. Meu filho, meu filho, meu filho. Quantas pessoas são enganadas por uma paternidade, porque essas pessoas procuram um pai espiritual. E quando esse líder morno, que não corrige os seus membros por medo de perdê-lo, porque Eli e não quer ser Samuel, então ele os prende com um elo sentimental, chamando de filhos. Eu tenho visto muito isso em muitos pais espirituais que em muitos lugares, não somente no Brasil, mas também afora, não valem nada. Porque são características de Eli, sentados na sua cadeira de balanço, gordo, representando a preguiça espiritual, e para prender os seus membros a fim de manter um vínculo emocional, ele os chama de filho. Fala para teu pai espiritual, meu filho. Mas talvez Samuel não chama de filhos. Porém, Samuel diz assim: eu quero orar por sua vida, mas deixa-me entrar na sua tenda para tirar os ídolos da sua vida. Você me deixa entrar na sua tenda, revelar sua intimidade, para que eu procure aquilo que não agrada a Deus? Que tipo de líder vocês querem, meus amados, nesta noite? Vocês querem um Eli? Ou vocês querem um Samuel? Um juiz? Sabia que Samuel era juiz em Israel? E esse podia julgar sobre sua vida. E pode julgar sobre sua vida, e podia julgar sobre a vida dos israelitas, porque era um juiz instituído por Deus. Porque um Samuel, que é juiz, é um homem de Deus, que pode julgar todas as coisas, porque ele recebe o discernimento vindo de Deus. Mas assim diz a palavra do Senhor, ele não é julgado por ninguém, mas um juiz, um Samuel, um homem de Deus, pode julgar todas as coisas. E ele mesmo não é julgado por ninguém, porque seu discernimento e sua avaliação provém de Deus, porque é um homem de Deus. Mas esse Samuel, presta atenção, esse líder, para manifestar o seu amor e carinho a você, se você quer o líder que você precisa para se salvar, saiba que você vai precisar deixá-lo entrar na sua tenda. E ele vai fuçar tudo que desagrada o Deus da arca. Eu me lembro um tempo atrás de uma pessoa que me deixou uma mensagem nas minhas redes sociais. E essa pessoa era justamente, eu preguei sobre uma palavra sobre discipulado, a importância do discipulado. E essa pessoa deixou assim essa mensagem: eu não quero espiões na minha vida. Eu não quero espiões na minha vida.
Isso foi a mensagem que essa pessoa deixou. Pois essa senhora é a pura representação de milhões de evangélicos e outros que se recusam a ter Samuel, mas amam Eli. Se eles amam Eli, sabe por quê? Porque Eli jamais se intrometerá na vida dessas pessoas. Elas querem conviver com a arca, eles querem a arca em Siló, querem a presença de Deus na vida delas, na família, querem, porém, com seus baalins escondidos em segredos. E quando aparece Samuel na vida delas, o que eles dizem? Eu não preciso de pessoas que se intrometam na minha vida. Mas orem por mim, viu, Samuel? Orem por mim. Mas você aqui, eu aqui. Um Samuel de verdade não ora. E não vai interceder, porque a oração seria vã. Porque antes de orar e interceder, é necessário se assegurar que Israel se prepare para receber a Arca da Aliança. Em tempo de Eli, também o povo queria a Arca. Mas o que adiante a Arca está perto de você e era não lhe trazer vitória contra as obras de Satanás. Agora, em tempo de Samuel, após 20 anos do tempo de Eli, nós encontramos um povo que também queria a Arca da Aliança, porém, aceitando-a do jeito que Samuel, o homem de Deus, a apresenta. Ali as coisas estão mudando. Aceitando um líder que não tolera o pecado. Aceitando um líder que não vai permitir que se esconda em qualquer coisa que desagrada a Deus. Nessa nação e afora, o que mais tem é Eli, meus amados. Mas se Deus permitir que apareça na tua vida uma pessoa capacitadas para julgar pela justiça, então certamente recorra a Ele. Você deve recorrer a Ele. Porque Deus instituiu Samuéis para reconciliar povos e famílias a Deus. Eu creio que foi bem claro, meus queridos. Nós temos abordado tantas coisas nessa noite, nessa palavra tão rica. E agora, quem poderá receber a Arca da Aliança? Da forma de Deus, do jeito de Deus. Será que você quer ser um Abinadab? Porque Abinadab tem condição de preparar um filho para consagrá-lo ao Senhor. E o objetivo é que nesse mundo, nesse sistema, nessa nação, aonde vocês estão, primeiro se levanta um Abinadab. E depois que Abinadab prepara o seu filho para cuidar da arca, da presença de Deus, que o Senhor está derramando sobre nossas vidas. Oremos. Pai amado, que linda palavra o Senhor tem nos dado nessa noite. Até quando o seu povo irá rejeitar a sua presença para buscar
em outros ministérios, talvez um estilo de vida mais encaixado, mais que se encaixa a vida que essa pessoa quer ter. Porém, também quer tua presença. Mas o Senhor diz, não, porque não é do jeito dela, não é do jeito dele, mas é do meu jeito. E se não souber como é o meu jeito, assim diz o Senhor, então procuras tu Samuel. Mas queras tu ouvir Samuel? Ou queras tu ouvir Eli? Se ouvir Eli, certamente morrerás. Mas se ouvir Samuel, saiba que Samuel, mesmo que ele não te chame de filhinho, para comover você sentimentalmente, Samuel, por amor, procurará entrar na sua tenda para extrair e tirar o opróbrio, a fim de santificá-lo, para que a arca prevaleça na sua tenda, na sua vida, dentro de você e dentro do seu lar. Pai, obrigado por usar minha vida, meus lábios e falar com teu povo nessa noite. Que essa pessoa possa aprender com os erros de Israel, mas também, Pai, com os consertos de Israel. Muito obrigado por sua palavra, Senhor. Amém e amém.